Como eu organizo a minha rotina de forma estratégica, mesmo tendo pouco tempo, mesmo trabalhando de CLT, de forma com que eu consiga atingir os meus objetivos e me torne consistente dentro da minha semana. Se você vem de um contexto parecido com o meu, né, que você trabalha fora, ou é CLT, enfim, você sabe como que é difícil a gente encontrar tempo para conseguir fazer as coisas e muitas vezes a gente desanima. Especialmente se você for CLT, né, e não tiver nenhuma rede de apoio. For só você, o trabalho, o seu dinheiro. É muito mais difícil, sim, a gente conquistar as coisas. Não tem como negar os fatos. Então é por isso que nesse canal eu gosto de conversar exatamente sobre isso, sobre como nós podemos mudar a nossa realidade, independente do nosso contexto, com pequenas decisões diárias. Então, se você não me conhece, eu me chamo Laís e eu já queria te falar que eu fui, na verdade, o tipo de pessoa que já trabalhei de domingo a domingo, já trabalhei de segunda a sábado e hoje eu trabalho de segunda a sexta. E eu quero trazer aqui a rotina estratégica que eu utilizo hoje, atualmente. Muito simples, mas que com certeza você consegue adaptar para a sua realidade. E antes de passar, eu quero trazer aqui um aprendizado que eu tive lendo aquele livro de James Clear, Hábitos Atômicos. Acredito que está mais ou menos ali no capítulo 10, que ele diz assim: você precisa jogar um jogo onde você sabe que pode ganhar. E quando eu li essa frase pela primeira vez, eu disse, cara, como que eu posso transformar isso em uma realidade possível, ou seja, um jogo em que eu possa ganhar dentro do meu contexto? Porque se você parar para pensar, a gente na maioria das vezes não consegue cumprir e executar as tarefas que a gente faz, os compromissos que a gente faz ao longo da semana, muitas vezes é porque a gente está cansado. Ou seja, eu sempre digo que a gente, em primeiro lugar, tem que se vencer e vencer o nosso ambiente, o nosso contexto. Então, às vezes que a gente procrastina, que a gente deixa de fazer, não é falta de vontade, porque eu acredito que eu e você, pelo menos eu quero, não sei você, mas eu acredito que você também quer muito mudar a sua realidade. Então, às vezes, não é que falta vontade de mudar. Então, às vezes é porque a gente é vencido mesmo pelo cansaço, pelo estresse do dia a dia e por falta de uma estrutura realmente de organização que seja clara o suficiente para a gente. Então, eu quero trazer aqui uma estrutura simples, tá? Que, na verdade, eu desenho aqui, mas eu não sei, minha gente, se vai ficar interessante para vocês verem, tá? Mas basicamente é isso. Quando eu pensei sobre essa frase que eu vi no livro, eu me questionei, tá? Entendendo o jogo é, eu estou a maioria do dia fora. Eu saio de 7 horas da manhã e volto 7 da noite. Até mais ou menos 7h20 eu ainda consigo sair e chegar no horário, porque hoje eu não dependo mais de transporte público. Mas de 7 da manhã às 7 da noite eu tô fora. Mas quando eu pegava ônibus, eu levava mais ou menos 1h30, 1h40 para chegar no trabalho. Então, isso tudo você tem que contar. Ok, tirando esse horário em que eu não tenho para mim, o que é que me sobra? Me sobra manhã e me sobra noite. Então eu perguntei, qual é, dentro desses dois horários, manhã ou noite, em que eu consigo ser mais produtiva, em que eu consigo ter mais energia? Atualmente, para mim, é o quê? Manhã. Então eu coloco aqui todas as atividades chaves, determinantes, que vão mudar a minha vida, que vão fazer com que eu consiga crescer, evoluir e mudar a minha realidade. Então aqui você pode colocar exatamente isso, né? Seja a sua faculdade, seja o curso que você está fazendo, seja algum projeto que você está desempenhando. Então, por exemplo, empreendendo, abrindo um negócio, por exemplo, eu estou fazendo isso agora. Então, todas as coisas importantes eu coloco pela manhã. E à noite, eu coloco todas as atividades mais mecânicas em que eu não vou conseguir realizar da mesma forma que eu conseguiria pela manhã. Porque à noite, né, querendo ou não, gente, biologicamente, fisiologicamente, né, por conta do ciclo circadiano, a gente deveria sim acordar com o galho e dormir com os grilos, né? Basicamente é isso. Só que devido, né, ao contexto da nossa sociedade moderna, por conta da eletricidade, vários estímulos, a gente não tá, né, acordando literalmente com o galho, dormindo com os grilos, né? A gente fica muito mais tempo acordado. Então, por isso que você diz que não consegue acordar cedo. E por que eu falo isso? Não é para fazer com que você acorde cedo, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa que acordei tarde, eu sempre tive muita dificuldade de acordar tarde. Só que, querendo ou não, a vida adulta chega e a gente precisa criar tempo. E aí eu, aos poucos, ao longo de algum tempo, alguns meses, na verdade, eu fui readequando. Então, toda a minha família gosta de acordar tarde. Eu sempre acordei tarde, até antes de casar eu me acordava tarde.
E assim, foi um processo até eu readequar, mas hoje eu consegui, eu sou muito mais produtiva, eu tenho muito mais energia pela manhã. Só que assim, eu entendo completamente que nem todo mundo vai conseguir acordar pela manhã, porque às vezes a gente precisa acordar cedo, 5 horas da manhã, não é porque a gente vai estudar e tudo mais, não, às vezes é porque a gente vai chegar no trabalho, né? Porque como eu disse, eu já cheguei a gastar 1h30, 1h40 para chegar no trabalho. E às vezes você gasta esse tempo e por isso que você precisa sair mais cedo. Consequentemente, você tem que acordar mais cedo. Então, esse acordar cedo é só preparação. Então, eu entendo que para você, às vezes, não vai ser possível. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou dar o exemplo aqui do meu esposo. O meu esposo, ele conseguiu por um tempo ficar acordando cedo junto comigo para conseguir, né, estudar. Só que o meu esposo, ele tem um horário que é bem ruim. Às vezes ele pega de 7, às vezes ele pega de 8, às vezes ele pega de 9. E isso altera muito, porque qualquer horinha, né, qualquer horinha que muda pra gente que mora longe, distante do trabalho, isso já impacta. E além de trabalhar nesse horário, ele também trabalha de madrugada. Então, por exemplo, ano passado ele passou 6 meses trabalhando de madrugada. E querendo ou não estava funcionando para ele acordar cedo, né? Inclusive, acho que esse mês que vem o outro ele já vai, né, vai pra madrugada novamente, passar um tempo. Então, assim, simplesmente não dá. Às vezes não dá. É realidade, a vida é aí, a vida está aí, a gente precisa, né, organizar de uma forma que seja possível. Então, atualmente, ele está conseguindo estudar à noite. Então, o que foi que a gente combinou? Eu disse a ele, olha, como eu consigo acordar pela manhã cedo, eu aloco todas as atividades mais importantes para mim pela manhã e à noite você se concentra em estudar. Então, basicamente, quando a gente chega, né, de 7 horas, eu digo, ó, deixa comigo, o café fica comigo, a organização da casa fica comigo e você vai estudar, vai fazer faculdade, vai terminar os cursos. E assim a gente está fazendo atualmente. Então, é por isso que eu digo a você que para você que está nesse contexto específico, que não consegue acordar cedo, que não consegue, né, colocar aí essas atividades mais importantes de estudar, de fazer um curso, enfim, de empreender, se você está fazendo isso pela manhã, se você não consegue de jeito nenhum, coloca à noite, não tem problema. Só que uma coisa que é importante, que você precisa priorizar, é você ter um horário fixo para dormir. Atualmente a gente está dormindo em torno de 6 a 7 horas por noite. Por quê, gente? Sendo sincera, olha, eu tentei por muito tempo, na força do braço, do ódio, enfim, não sei, por muito tempo, criar uma rotina de constância. Principalmente quando eu chegava à noite, eu tentava sempre estender, mas eu nunca conseguia. Eu nunca conseguia, porque quando chega à noite, gente, principalmente a gente que acorda muito cedo, né? Já teve uma época que eu passei mais de um ano acordando às 4 horas da manhã. A gente, à noite tá acabado, você tá indo contra a sua biologia. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia render nada à noite. Aí do que adiantava? Eu só tinha a vontade, a execução, que é bom nada. Então eu disse, cara, quer saber? Não, vou parar de lutar contra mim. É aquela coisa que diz no livro Essencialismo do Greg McKeown, ele diz, a gente precisa perder para ganhar. A gente precisa perder para ganhar no sentido de que você vai precisar dizer não para um monte de coisa, mesmo que seja bom para você. E você precisa focar no que realmente é determinante. Então eu disse, cara, para mim, o que é determinante eu consigo fazer em 2 horas pela manhã, que é de 5 às... Na verdade, é de 5 às 6h40, tá? Então, é mais ou menos 1h40. Então, eu procuro fazer tudo aquilo ali que é importante pela manhã. E ao longo do dia eu vou fazendo algum complemento quando eu tenho tempo, como por exemplo no intervalo, basicamente. Então, hoje a gente tá indo dormir no máximo 10 horas. Às vezes passa? Claro que passa. Por quê? Porque na vida real, no dia a dia, às vezes a gente larga tarde, a gente faz hora extra, às vezes o pneu fura. Gente, acontece de tudo. Se você tiver filho, então, pronto, acabou. O filho adoece e a gente precisa se virar nos 30. Mas o mais importante é que a gente tenha conseguido fazer o que realmente é prioridade. É por isso que, querendo ou não, se você tem condições de alocar as coisas mais importantes pela manhã, é muito melhor, porque pela manhã você já começa vencendo, sabe? E quando é à noite, não, você já passou um dia de trabalho, você já botou um monte de coisa na cabeça, já teve que entregar resultado, que bater meta, enfim. E a sua cabeça já tá cheia. E pela manhã não, pela manhã você tá zerado, sabe? Então tenta, né, se não conseguir realmente dormir, se não conseguir realmente acordar pela manhã mais cedo para tentar fazer as coisas,
tenta fazer à noite, mas estabelece um horário fixo para dormir. Se você está dormindo uma média de sono aí de 4, 5 horas até 6 horas, eu acho bem ruim, bem ruim. Como eu disse, eu passei muito tempo remando, justamente porque eu estava cansado. E como eu disse, a maioria das vezes a gente é vencido pelo cansaço, vencido pelo nosso ambiente. E você precisa perder para ganhar. Só que na verdade você não vai perder, você vai ganhar qualidade. Porque até quando você está estudando e você está com pouquíssimo sono, né? Com pouquíssimas noites de sono, de descanso realmente, você não consegue reter nada. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fazia quando eu ia de ônibus para o trabalho, né, eu tentava estudar no percurso, que é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Se você é a pessoa que quer mudar, se você quer realmente viver outra realidade, está inconformada com a sua vida atualmente, você precisa criar tempo. Então, por exemplo, criar tempo do trajeto da sua casa para o trabalho, criar tempo no seu intervalo. Às vezes você tem um intervalo aí de 2 horas. Eu já cheguei a ter intervalo de 2 horas. Hoje em dia eu não tenho mais. Então, você tem momentos em que você consegue alocar alguma atividade. E uma coisa que eu tentava fazer era estudar no caminho para o trabalho. Nem sempre eu conseguia, gente, porque quem está de ônibus sabe, é um empurra-empurra, é um apertado, é um balanço. E às vezes eu não conseguia, por exemplo, ler, assistir um videoaula. E aí, o que é que me ajudou? Eu já posso até deixar de dica aqui, né? É colocar um headset mesmo, abafador, né? Aqueles que protegem a sua orelha toda e colocar uma música de fundo. Mas não vai colocar música de meditação, não, minha gente, porque senão você vai dormir, né? Você vai fazer o contrário. Coloca um abafador de ruído, uma música mais zen, sem letra, sem nada, só para você se concentrar realmente no que você está fazendo. Especialmente se você estiver vendo uma videoaula. Eu sei que pode ter gente aqui que diz assim, mas eu não consigo, porque se eu estou vendo videoaula, eu tenho que me concentrar na explicação, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer resumo. E aqui a gente já parte do ponto de que, se você está esperando chegar em casa para ver um videoaula e fazer anotações, você já está estudando errado, né? Então, querendo ou não, a gente tem que saber até como estudar, até como aprender. Por quê? Porque a gente não tem tempo a perder, a gente precisa ser muito estratégico. Eu vou até deixar aqui de recomendação um vídeo para você que está estudando aí, que está fazendo sua faculdade, está fazendo seu concurso, enfim, e que precisa, né, estudar aí no percurso, ao longo do seu dia, e que com certeza vai fazer diferença. Eu gostei muito quando eu assisti, que é o vídeo do Matheus Andrade, como estudar por vídeo. Acho que é mais ou menos assim. Pode colocar aí no YouTube, tá? Não tô ganhando nada com isso, porque é realmente um conteúdo de qualidade, eu sei que pode agregar na sua vida. Então, no mais, de maneira simples, você precisa só se perguntar isso. Qual é o momento do seu dia, seja manhã ou noite, em que você consegue ser mais produtivo? E nele você vai colocar a sua tarefa-chave, entendendo que nós temos pouco tempo e nós precisamos priorizar nesse pouquinho de tempo que a gente tem aquilo que é mais importante. As outras coisas, ela é secundária, então a gente consegue ir fazendo ali no tempo que a gente tem disponível. Eu queria só dar mais um exemplo, né, porque eu sei que dependendo do teu contexto isso possa fazer sentido. Existia uma época, né, acho que foi lá em 2022, em que, por exemplo, eu fazia o serviço de casa pela manhã antes de ir trabalhar. E para mim funcionou, mas foi por um tempo, até eu entender que realmente eu tinha mais energia pela manhã. E aí eu só fiz a troca. Então, como eu disse, dependendo do teu cenário, né, se você é melhor à noite, talvez você possa colocar sem nenhum problema, fazer aquele serviço de casa. Não é faxina, tá, mulher? É um serviço de casa para manter ali durante a semana, pela manhã, e tá tudo bem, certo? Então, no mais, eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você, especialmente para você aí, guerreiro e guerreira que está na luta. A gente vai conseguir sim mudar a nossa realidade. Então, se você tá aí na batalha pelos seus sonhos e está sentindo que tá mudando, que tá evoluindo aos pouquinhos, crescendo, já assistiu esse vídeo, já vai aplicar, se inscreve nesse canal, continua me acompanhando, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.